E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para uma nova aula. É um prazer estar com vocês novamente. E agora nós vamos falar de seleção artificial. Vamos lá. O que é seleção artificial? Tá? Então, a cada dia que passa, algumas pessoas elas se perguntam como é que Darwin conseguiu, ao longo do tempo, observar todas essas variações de seleções naturais, desde que essas coisas acontecem durante um período muito longo, 10, 15, 20 mil anos. Mas, quando nós passamos a observar pontualmente pequenas situações que o próprio ser humano criou, que é a seleção artificial, nós acabamos observando, num curto período de tempo e de um modo seletivo, aqueles pensamentos darwinianos. E aí nós podemos observar as seleções artificiais, que vão consistir em pequenas seleções de determinadas características ao longo do tempo. Características essas desejáveis. Então, quando o ser humano ele faz o processo de seleção artificial, ele sempre vai procurar nos indivíduos características que são interessantes para ele mesmo. E aí, passando a pensar do ponto da seleção natural de Darwin, a gente passa a observar como o meio também selecionou indivíduos que, para ele, naquele momento, estão bem preparados, tá? Um dos exemplos bem característicos que nós podemos observar foi a fabricação. Talvez o termo fabricação seja forte demais, mas talvez seja o termo mais correto. Porque por meio de um processo do qual o homem escolheu características desejáveis, ele fabricou, certo, um indivíduo que fosse pontualmente desejável para o seu objetivo. Desde a época da Roma antiga, quando os exércitos romanos utilizavam os cães para poder limpar o campo de batalha, em vez de eu colocar um soldado horas a fio, terminando de matar ou observando se alguém estava vivo nos campos de batalha, podendo deixar esse soldado descansado, o que eu fazia? Eu soltava cães que tinham características que eu queria, e esses cães iam lá e faziam esse processo. Tá? Então, nos séculos passados, né, no século XVIII, século XIX, eu comecei a fazer processos seletivos nos quais eu escolhi cães que tinham determinada característica. Lá na Inglaterra, nas rinhas, eu acabei pegando 2 cães pontualmente, tá? O Terrier, esse cãozinho aí amarelado, né, que tinha uma estatura alta e um animal bem interessante no ponto de vista de comando. E o outro eu peguei o Bulldog, tá? Aonde era um animal feroz, um animal que aceitava bem treinamento, mas tinha uma massa muscular muito interessante. Então, o que é que eu passei a fazer? Eu passei a pontualmente cruzar esses animais, selecionar esses animais com o objetivo deles participarem de rinhas, de brigas, e aí eu fabriquei um animal chamado hoje em dia de Pitbull, ou Bull Terrier, que é a mistura de 2 cães basicamente, tá? Que é o Bulldog e o Terrier. Aí o que é que nós temos? Nós temos um aumento de fluxo de características desejáveis, tá? Eu fui observando aqueles cães o que eu queria, que me era interessante, e aí nós fomos lentamente deixando de lado os indivíduos que eu não queria, as características, e apenas cruzando as características desejáveis, tá? E aí eu acabei promovendo o surgimento de indivíduos de características artificiais a partir de ancestrais comuns. Hoje, tá? Eu mantenho o pedigree de um cão se eu somente cruzá-lo
com indivíduos que possuam as suas mesmas características. Qual é o valor do pedigree? É eu garantir que 1, 2, 3, 4, 5, 15 gerações atrás eu venho mantendo essas características puras, que me garante, ao cruzá-lo com outro indivíduo que tem as mesmas características, eu venho a ter um animal pontualmente, artificialmente selecionado. Isso é interessante. E como é que essa seleção nos ajuda a observar pontualmente as características darwinianas? Ora, se eu, ser humano, consigo selecionar um animal que eu quero, imagine a natureza. Mas a natureza ela se modifica ao longo do tempo, a partir de mudanças climáticas, e ela é variada em todo o planeta. Talvez isso explique a variação pontual de indivíduos em todo o planeta. Mas esses indivíduos sempre vieram de indivíduos comuns. E aí eu tenho um exemplo bem clássico da seleção artificial. Valor adaptativo, ou fitness, tá? Versus o processo homeostásico. O que é o valor adaptativo? É o conjunto de fisiologias do número de descendentes e a qualidade genómica dessa prole. Tá? Ou seja, a partir do momento que eu tenho um indivíduo com valor do conjunto genótipo dele, ao longo do tempo, e esse valor ele acaba se valorizando, eu tenho aí um valor adaptativo. O quanto o meu animal é capaz de conseguir viver em condições variáveis. Tá? Eu tenho animais de baixo valor adaptativo, eu tenho animais de alto valor adaptativo. Tá? Quando você vê um biólogo lutando por aquele animalzinho, que se você devastar aquela faixa pequena de mata, de pântano, de deserto, ou mudar aquela climatização, aquele animal vai morrer, é porque ele tem um baixo valor adaptativo. Ele é tão adaptado àquelas condições, já que o seu genótipo não é tão variado, que se eu tirá-lo de canto, ele vai morrer. Nós temos aqui um exemplo, claro, um passarinho que nós temos chamado soldadinho do Araripe, aqui na mata, e esse soldadinho ele só vive numa região do Araripe pequena, numa faixa pequena, estreita de mata. Se eu tirar aquela mata, aquele animal não consegue se adaptar. Já tem outros animais que eles conseguem se adaptar a qualquer ambiente. Um exemplo clássico é a nossa velha tilápia, que é um animal egípcio. Ele vivia no rio Nilo. Oreochromos niloticus. Tá? Peguei esse animal, distribuí esse animal hoje praticamente em todo o mundo. Tá? Hoje existe criação de tilápia até em água salgada, ou em estuário, em mangue, ou no mar, e ele se adapta, se climatiza. Mostra que esse animal tem enorme valor adaptativo. A tilápia é tão bem adaptada que se eu jogar ela no local, num corpo d'água, numa lagoa, num rio, e eu não tiver cuidado, ela acaba com todos os animais de baixo valor adaptativo. Ela se prolifera de um jeito do qual ela se torna praticamente, né? Ela é um animal invasor, mas ela se torna um animal primário do local. Tá? Homeostase é a mensuração da capacidade de adaptação do conjunto genético dos indivíduos à pressão do meio ambiente. Ah, Ítalo, mas a homeostase não é a relação da catabólise, da anabólise. Sim, seria isso do ponto de vista de crescimento do animal. Mas do ponto de vista evolucionista, genético, homeostase, é essa mensuração da capacidade. Será que eu consigo ser um animal bem adaptado? Será que eu consigo não me adaptar? Será que quando eu sou adaptado, eu acabo homeostasicamente diminuindo o meu vigor ou aumentando o meu vigor? Tá? Nós temos alguns exemplos. Vamos pegar aí o exemplo do lobo.
tá? Essa primeira figurinha aí você vê provavelmente o início de uma domesticação de um lobo, né? Lá no século 10.000, no século não, né? No milênio 10.000 antes de Cristo. Quem assistiu o filme é muito interessante, onde eu pego animais selváticos e trago para minha ambientação. Esse animal ele vai perdendo algumas características, tá? Mas esse animal ele tem um valor adaptativo interessante. Eu consegui manter algumas características ou várias características minhas ao longo da minha domesticação e homeostasicamente eu fui mudando ao longo do tempo. Então o que é que eu consigo observar? Quando eu trago esse animal para minha homeostase, para teoricamente um ganho observativo, eu acabo mudando as características desse animal pontualmente, mas dentro do processo, aquele animal ele mantém a sua adaptação básica, o seu fitness. Então eu venho aí domesticando o lobo. O lobo ele foi diminuindo um pouco de tamanho, foi se domestificando. Esse animal ele lentamente conseguiu manter a sua base, tá? E aí o homem, né, naquele processo seletivo artificial, ele acabou fazendo com que esse animal tivesse várias variações. Talvez se você puxar aí pela sua memória, o husky siberiano seja o cão que mais se assemelha com esse ancestral comum que é o lobo. E a partir daquele animal, né, aquele husky domestificado, eu passei a variar meus interesses e variar essa homeostase do animal. Agente seletivo, certo? Seleção natural versus seleção artificial. Quando por meio de interesse essas taxas reprodutivas são aumentadas, tá? Então, quando eu domestifico o animal, eu acabo, dependendo do valor adaptativo desse animal, dando uma vantagem para ele, do qual ele tem que diminuir sua preocupação dentro do meio ambiente, de acordar todo dia pela manhã, procurar um alimento vorazmente, reproduzir, gastar toda aquela energia que ele tem para poder manter sua prole. E eu dou aí um certo relaxamento para aquele animal, dou uma garantia de vida para aquele animal e ele pode gastar sua energia, tá, com outros tipos de processo. O exemplo mais bem sucedido aí, talvez mais claro que eu consegui trazer para vocês, é o do porco, tá? O porco, quando ele está na natureza, solto do meio, tá? Ele tem uma cor diferente, você vê aí um pouquinho mais escuro, mais peludo. Você vê os filhotinhos desse porco todos rajadinhos para tentar, né, se esconder no meio ambiente, tá? Mas agora eu dou suprimento de água, dou suprimento de alimento, tiro a possibilidade de predação daquele animal, ele não vê mais predador procurando ele, vou diminuir o estresse do ambiente, tá? Aí eu vou aumentar o que? A sua longevidade, tá? Ele vai parar de se preocupar com processos de gasto de energia para reprodução e para manutenção da vida e vai converter esses processos claramente um ganho de peso, tá? Então eu peguei aí artificialmente e mudei o fitness dele, mudei a homeostase dele, ele passa a ser um animal mais gordinho, tá? Você vê o animal todo praticamente rosinha, né? Sem pelos, os filhotes já nascem praticamente sem pelos, ele não está preocupado com nada, ele está na tranquilidade. E aí esse animal acaba ganhando o meu interesse, que no caso aí vai ser o abate. Lá no lobo, mesma coisa. O lobo era alto, mais magro, com pelo mais grosso. Trouxe ele dentro para minha casa. Ele não tinha que caçar nada porque eu dou comida. Ele tinha moradia, não precisava de pelo tão grosso para combater chuva e frio, tá? Eu não precisava daquele tamanho tão grande para conseguir caçar, né? Me defender contra predadores e caçar o meu alimento. E aí eu pude fazer o quê? Eu pude claramente folgar. Diminui de tamanho, o pelo ficou mais fino, tá? Mantive alguns valores adaptativos e aí claramente me tornei um animal doméstico.
tá? Seleção das bactérias também é um exemplo interessante, certo? Hoje em dia, o ser humano ele acaba, dentro desse valor dessa seleção artificial, criando situações que acabam sendo problemáticas para ele mesmo, né? Desde a época de Fleming, quando ele conseguiu observar um antibiótico que matava bactérias, nós acabamos passando ao longo do tempo criando processos seletivos artificiais indiscriminados, tá? Que fizeram com que eu acabasse prejudicando, tá? Um processo que era para nos garantir a vida. Exemplo aí, as bactérias. Quando eu não tomo um conjunto antibiótico da maneira correta, pelo período correto, eu acabo fazendo onde eu queria que esse processo seletivo ele ocorresse de uma maneira A e ele passa a ocorrer de uma maneira B. Vamos pegar aqui um exemplo de um antibiótico popular hoje em dia, azitromicina. Temos que tomar ele 3 dias. Outro antibiótico popular, amoxicilina. Já temos que tomar ele no mínimo por 7 dias. Tomar azitromicina por 3 dias é mais fácil do que tomar amoxicilina por 7 dias. Então, fica mais fácil eu não esquecer que eu tenho que tomar um comprimido por dia de 500 miligramas por 3 dias. Esse comprimido foi feito para agir durante 7, mas eu só tenho que tomar durante 3. Já a amoxicilina eu tenho que tomar durante 7 dias. Eu compro uma caixa de 15 comprimidos, tenho que tomar 3 por dia, 3 vezes 5, 15. Ou seja, faltou 2 dias. Eu pego, começo a tomar esse antibiótico na segunda, na terça, na quarta. Não tenho mais dor de garganta, porque esse antibiótico ele atingiu logo essas bactérias que você está vendo aí amarelas, que são as fracas geneticamente. O valor adaptativo dela é fraco, tá? Tomei ela na quinta, quarto dia. Tomei ela na sexta, quinto dia. Ele matou essas bactérias laranjas de valor adaptativo intermediário. Lembrando que essas bactérias são da mesma espécie, mas tem pequenas diferenças, mutações, como nós vimos na última aula. Tá? Pequenas mudanças, mas são da mesma espécie. E aí o que acontece com essa bactéria? Era para eu tomar mais 2 dias, sábado e domingo, mas eu comprei a caixa menor, a caixa mais barata, porque talvez o meu valor aquisitivo não me permitisse, ou a minha ignorância medicamentosa não me permitiu entender isso. Não senti mais nada na sexta-feira, porque eu matei 95% das bactérias, mas sobrou aí 5, 2, 3%, que são essas bactérias vermelhas, que são as bactérias de alto valor adaptativo. Essas bactérias passam um tempo dormente, passam a se reproduzir e agora eu tenho um conjunto de bactérias, né, que se você observar aí no quadro, vermelhas e pouquíssimas laranjas, um resquício daquelas de médio valor adaptativo. E agora, se eu voltar a tomar o mesmo medicamento, eu não vou mais tomar ele por 7, eu tenho que tomar ele sobre 14 dias para ver se eu mato. Ou trocar de família para poder matar aquelas bactérias. Então, a seleção artificial muitas vezes também causa prejuízo para a humanidade. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi um prazer, tá, falar com vocês. Vou estar postando lá no Google Classroom da sala de aula uma atividade para vocês e também vou trazer na próxima aula algumas questões sobre seleção artificial para a gente trabalhar, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima.